esse aqui é o Psicologia Online e eu sou Kelviane Freitas, mas você pode me chamar de Anne. Eu sou psicóloga clínica e também sou terapeuta cognitiva. No episódio de hoje, a gente vai refletir sobre a importância da autorresponsabilidade e como colocar isso em prática na tua vida. Quem me acompanha ali no Instagram, que é o Psiane Freitas, sabe que esse é um tema que está muito pertinho do meu coração. Eu adoro trazer temas sobre autoconceito, sobre valores pessoais e como construir uma vida mais significativa através da terapia, da disciplina e da autorresponsabilidade. Eu já estou falando desses temas por lá há bastante tempo, acho que desde dezembro de 2020, então são temas que eu gosto muito. Para iniciar o assunto de hoje, eu decidi trazer uma anedota de um dos principais livros da literatura mundial, que é a Bíblia Sagrada. Bem, como psicóloga, meu papel aqui não é evangelizar ninguém, mas esse exemplo que eu vou usar é um exemplo simples e bastante conhecido, então eu acredito que se encaixe muito bem no assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre a história ali de Adão e Eva quando eles ainda estão no Jardim do Éden. Segundo o conto, no início o Criador deu vida a Adão e Eva e instalou eles, os ofereceu como moradia o Jardim do Éden. Um local onde eles tinham à sua disposição tudo que eles podiam ver e tocar e nada lhes era proibido, senão comer um determinado fruto de uma determinada árvore. Como nós já sabemos, o antagonista do Criador, ali em formato de serpente, acaba por convencer Eva a comer o fruto e essa convence Adão a fazer o mesmo. Até aí todo mundo sabe, mas o que eu quero dar atenção aqui é o que vem depois. Quando a figura de Deus descobre sobre o erro de Adão e Eva e a reação que eles tiveram quanto a isso. Deus vai procurar Adão e Eva pelo jardim, já que estão escondidos, e Deus pergunta a Adão se ele havia comido do fruto da árvore proibido. E ele diz que sim. A primeira resposta dele é: foi Eva quem me deu o fruto e eu comi. E ele faz a mesma pergunta a Eva e ela responde: a serpente me enganou e eu comi. Se a gente for analisar, comer o fruto proibido foi ali o primeiro pecado da humanidade, segundo o conto. E a primeira reação frente a isso não foi uma atitude de admitir os próprios erros de maneira humilde em tentativa de se redimirem, A primeira reação de Adão e Eva, claro, tem o sentimento de vergonha, que está muito claro ali na história, mas foi a tentativa de culpar um ao outro e também a serpente. E quando eu penso sobre essa história, eu vejo muito do comportamento humano refletido nela. Mantendo essa ideia aí em mente, eu vou falar para você aqui agora um pouquinho sobre a autorresponsabilidade. Existem vários conceitos que explicam a autorresponsabilidade, mas o que fala mais perto do meu coração e da minha razão é o seguinte: a autorresponsabilidade, ela é o ato de se entender e se aceitar responsável pelas suas ações no mundo. E quando eu falo ações, eu não tô falando só das intencionais, mas das não intencionais também. E também daquelas que a gente nem percebe que cometeu. Exemplo: você teve uma briga com a tua melhor amiga e ela acabou te xingando, te desrespeitando durante aquele momento. Tu se sentiu atacada, obviamente, e fez o mesmo. A tua reação foi ali dizer pra ela coisas muito intensas pra poder machucar também. E eventualmente tu tá ali falando sobre esses acontecimentos com alguém e solta a seguinte frase: ah, eu falei um monte de coisas pra ela mesmo. Pode até ter machucado, mas foi ela que me ofendeu? Aí, me xingou antes? Perceba como nesse exemplo e nessa frase não há nenhum pingo de responsabilização. Tudo que tu fez ali foi justificar a sua ação pelo comportamento do outro. E eu nem tô aqui pra passar a ideia de que todos nós deveríamos ser bons samaritanos e sermos compassivos e coniventes quando alguém te desrespeita. Não. Eu tô falando aqui sobre ter a consciência e aceitar que a tua reação, independentemente da situação, é tua responsabilidade. E esse conceito da autorresponsabilidade pode parecer muito chato no início, mas se você refletir, você vai entender como ele pode ser libertador. Pensa bem, existem pouquíssimas coisas na vida que estão sob nosso controle. Pouquíssimas mesmo. E entender e aceitar as que realmente estão te dá um poder imenso de mudança, Você não pode controlar, por exemplo, se o teu parceiro vai te trair daqui 10 anos. Depois de uma relação amorosa, fiel e de múltiplo respeito.
mas você pode controlar se a tua reação vai ser passar por aquela sensação de raiva e insatisfação e acabar, agredindo ele fisicamente, ou 2, apesar de sentir todas as emoções ruins e complicadas que essa situação envolve, escolher tomar uma decisão racional, regular as tuas emoções e decidir finalizar aquele relacionamento de uma maneira mais madura. Mas, Anne, por que isso é importante? Por que a gente tem que aprender sobre isso? Porque as tuas ações fazem parte de quem tu é. Você pode ser um homem incrível, respeitoso e amoroso e ter se deixado levar em determinado momento pela tua raiva, acabar agredindo a mulher que você ama. E apesar de você ter sido um homem honrado e respeitoso durante muito tempo, essa agressão e esse momento de descontrole também compõem quem tu é. E muitas vezes, quando a gente se permite ser controlado pelas situações e a gente acaba aí não agindo de acordo com os nossos valores, a gente acaba fazendo coisas das quais a gente se envergonha, das quais a gente se arrepende. E a gente, claro, depois de se arrepender, depois de passar por isso e perceber, que a gente acabou não agindo de acordo com os nossos valores, a gente pode acabar entrando num ciclo tóxico de culpa e autocobrança. E aí não dá pra falar sobre isso nesse episódio, Acho que fica um pouco longo se a gente for conversar sobre isso, mas tem essas duas versões aí, que são ruins. A primeira é se responsabilizar em excesso e tomar pra si responsabilidades que não tem nada a ver contigo. Por exemplo, se sentir responsável por como alguém vai reagir, se sentir responsável por como alguém vai se sentir, Isso aí vira um ciclo tóxico com muita autocobrança que pode ser paralisante. Mas, por outro lado, o não assumir responsabilidade nenhuma nunca vem com a consequência que você vai ter que lidar com isso, que é não evoluir também. A gente só evolui, a gente só muda comportamento que a gente acredita estar em desacordo, que a gente acredita estar errado, O que tá bom não se muda. E uma coisa importante de se pontuar também é que tanto a tua reação quanto a tua reação não ser reação nenhuma é responsabilidade sua. Então, escolher se silenciar quando um problema na relação acontece também é uma ação sua. Uma ação que muitas vezes acrescenta no afastamento de ambas as partes e culmina numa maior complexidade daquele problema, quando isso poderia ter sido resolvido tranquilamente com comunicação. Bem, a partir dos pontos que eu já expus até agora, a gente pode pensar em como o autoconhecimento é importante para que a gente consiga construir uma vida significativa e valorosa. Se você não se conhece, você é incapaz de perceber as repercussões que as suas atitudes têm na tua própria vida e também nas pessoas ao seu redor. Na terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia que eu trabalho ali com os meus pacientes na clínica, a gente sabe que a maneira com que você reage frente a determinada situação não é simplesmente uma reação àquele momento específico e isolado. Essa reação é um produto das suas crenças e dos seus esquemas. E a gente vai falar sobre crenças e esquemas em um outro episódio, mas só para dar uma contextualizada, as crenças é o que determina como você vai enxergar as outras pessoas, como você se vê e como você interpreta as situações do mundo. A título de exemplo, vamos supor aí que você tem um amigo com o qual você sempre se sentiu muito confortável, vocês têm anos de amizade, é uma relação muito saudável. Só que em determinado momento, um problema acontece e esse amigo acaba dizendo pra você: nossa, cara, tu não faz nada direito, tem horas que eu perco a paciência. E por algum motivo, aquilo dói tanto em você que você tem uma reação explosiva. Tu grita na discussão e decide não falar mais com esse amigo. Você se afasta. E em momentos como esse, é interessante que você se pergunte se a tua reação foi condizente com a gravidade daquela situação. Aquilo realmente foi tão ofensivo, desrespeitoso e abusivo que é impossível manter essa amizade que te trouxe tantos benefícios por tanto tempo?
Ou será que quando você gritou, você se estressou, você se afastou e não quis mais aquela amizade, você não estava simplesmente reagindo àquela crítica do seu amigo, mas sim reagiu tão intensamente porque durante a tua história, a história da tua vida aí, ser criticado sempre foi muito difícil para você. Talvez você tenha tido pais muito exigentes que cobravam muito de você, estavam sempre reclamando de ti, mesmo quando você se esforçava. Talvez você tenha tido um relacionamento onde você nunca era ouvido e aquela pessoa sempre demonstrava que, apesar da sua dedicação, apesar da tua lealdade, você simplesmente não era bom o suficiente. Daí agora, toda vez que você recebe uma crítica, mesmo que ela faça sentido, isso dói de uma maneira insuportável, porque você se sente jogado naqueles momentos lá do passado que não foram saudáveis para ti. Com esse exemplo, eu quis te mostrar que às vezes as nossas reações, elas, mesmo não tendo sido planejadas, são reações baseadas muito mais nas nossas dificuldades e traumas e por vezes, não condizem em nível com a situação que a gente está vivendo naquele momento. Pensando no aspecto prático da coisa, vamos aí pensar em como desenvolver a autorresponsabilidade no teu dia a dia. Algumas dicas, para você conseguir se desenvolver nesse sentido são: o primeiro passo é praticar o autoconhecimento. Tu pode fazer isso através da terapia, que é uma estratégia mais assertiva mesmo, onde você vai aprender ali diretamente sobre as tuas crenças, sobre os seus pensamentos sabotadores. Com a ajuda da tua psicóloga, também desenvolver habilidades necessárias para lidar com problemas, enfim. Você também pode praticar o autoconhecimento, por exemplo, utilizando um diário, escrevendo ali as situações que são difíceis para você e como você geralmente reage a elas. Daí tu pode ponderar sobre isso, tentando ali identificar padrões no teu comportamento, nas tuas reações. Tu pode começar a identificar os problemas que estão presentes no teu dia a dia que te incomodam. E aqui pode ser o menor problema que seja, pode ser uma desavença com um colega de trabalho. E na tua, pelo menos teoricamente, desenvolvendo estratégias para resolver esse problema e ir colocando aos pouquinhos na prática. Você pode observar o seu entorno e tentar ser útil de alguma maneira. E é claro, você pode começar tentando refletir sobre os problemas que você já identificou que tem. Exemplo, você já identificou que tem muita dificuldade de lidar com a raiva e não sabe controlar essa emoção muito bem. Você pode começar investigando como você era quando era criança. Tu tinha espaço para expressar essa raiva? Ou sempre te diziam que você tinha que engolir isso? Que tu tinha que lidar com os problemas calado? Enfim, a partir dessas perguntas eu acho que você vai conseguir aí ter um pouco mais de clareza sobre as suas emoções, sobre seu comportamento e começar a construir novas atitudes, novos jeitos de ser e existir no mundo a partir disso. Eu espero que esse episódio do podcast tenha sido muito útil para você e que você consiga colocar essas dicas em prática. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode me acompanhar ali no Instagram, que é psi.anifreitas, Ani com Y. E compartilhe esse episódio com um amigo. Se você postar ali nos stories, me marca, porque eu vou adorar ver.